paz do Senhor, amém? Amém. Que alegria estar aqui com os irmãos. Louvo a Deus, né? Porque já sentimos a presença do Senhor nesse lugar desde o início. E assim é que nós sabemos que o Senhor tem liberdade, né? No nosso meio, quando sentimos a presença dele. Você veio, que você está na casa do Senhor. Agradeço ao Senhor pela oportunidade, pelo convite que a irmã Renata nos fez. Uma alegria estar aqui conhecendo os irmãos, né? O obreiro dessa igreja, irmão Paulo, pastor Paulo. Que Deus abençoe e me sentindo muito à vontade aqui, né? Que o Senhor abençoe, a vida do meu esposo que está comigo. E estamos felizes, né? Aleluia. Como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que essa alegria possa estar no teu coração. Okay? Pode sentar. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos estar lendo o 1 Reis. Senhor, colocou uma palavra no meu coração, já foi falado aqui nessa noite, né? Sobre o Outubro Rosa. Estamos aí no momento de conscientização, porque é necessária. Na verdade, toda conscientização é necessária, né? Principalmente quando diz respeito à nossa saúde, à nossa vida. O Senhor quer que sejamos conscientes. Aliás, até o culto o Senhor quer que seja consciente, né? Ele diz que devemos prestar culto a Ele, né? Nosso culto racional, conscientes, né? Sabendo o que nós estamos fazendo. Nós precisamos saber por que viemos aqui, o que estamos fazendo aqui. Aleluia. Esse é o nosso culto racional, além do nosso dia a dia, é claro, né? Obedecendo a palavra do Senhor. 1 Reis, no capítulo 18. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. E verso 21. Verso 20 e 21. Diz assim, 1 Reis 18. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmel. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-lo. Se é Baal, segui-lo. Porém o povo nada lhe respondeu. Esse versículo nós vamos ressaltar, vamos estar falando sobre essa passagem conhecida por alguns, né? Não vou dizer conhecida, porque eu sempre me recordo, quando eu era adolescente, que os pregadores falavam, né, como todos conhecem, e eu não conhecia. E aí eu ficava, meu Deus, né, o que ele estava falando? Então, conhecida por alguns, né? Quem não conhece vai conhecer. E a palavra do Senhor está aí para nos instruir, né? E como eu estava dizendo, conscientização, escolhas, né? A nossa vida ela é feita de escolhas. Alguém já disse uma certa frase que nós somos o resultado das nossas escolhas, né? Nós somos hoje o que nós escolhemos, né? E seremos amanhã o que nós estamos escolhendo hoje. Então, olha o quanto a conscientização e a escolha é algo sério, né? Eu sempre digo que o maior poder que Deus colocou na mão do ser humano foi o direito ou o poder, digamos assim, de escolha, né? Você sabe que nós escolhemos, né, ir para o céu ou para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno, né? Tanto que o inferno não foi feito para o homem, né? Foi feito para Satanás e os seus anjos, não foi feito para nós. Mas nós tomamos, né, com esse poder em mãos, nós tomamos essa decisão, ou seguir a Jesus, ou seguir a nossa vontade, né? Ou seguir, né, como o mundo diz, segue o teu coração. É por isso que a palavra de Deus vai contra tudo aquilo, né? Em Romanos 12 vai dizer: não nos conformeis com esse mundo, ou com esse século, ou com esse sistema, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas só conseguimos experimentar a vontade de Deus de fato quando nós permitimos, né, e escolhemos ter essa transformação. E como é que nós temos essa transformação? Através da palavra de Deus. Eu só tenho a minha mente, só sofro, digamos assim, essa transformação, essa renovação de mente, ou seja, a forma que eu pensava agora não é mais. Agora não é mais assim que eu ajo, mas eu só
renove a minha mente através da palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Isso é tão sério que eu posso ouvir a palavra de Deus e se no meu coração eu não aceito essa transformação, ela não vai fazer efeito. Porque eu já tomei a decisão. A decisão é minha. Não é que a palavra não tem poder, ela tem por si só. Aleluia, ela basta. Mas se eu não decidir aceitar, aleluia, a vontade de Deus para a minha vida, então em mim ela não vai agir. Porque eu decidi. Olha o quanto é sério esse poder que nós temos em mãos. De decidir. Nós decidimos. E em determinados momentos da nossa vida, o Senhor nos coloca em momentos cruciais, como colocou Elias, né? O profeta que o Senhor levanta. Esse contexto aqui é de uma catástrofe, né? E dependendo das nossas escolhas, nós não estamos muito longe disso, né? Dependendo do que nós vamos escolher daqui para frente. Aqui, Jerusalém estava destruída, né? O templo queimado, o povo espalhado, né? Babilônia estava no comando ou no poder. E Deus levanta, aleluia, homens, levanta pessoas nesse momento, porque Deus sempre vai levantar alguém. Aleluia. Deus sempre vai levantar alguém, não importa a situação, o momento de catástrofe, de pandemia, seja o que for, Deus sempre vai levantar, aleluia, alguém para pregar a palavra dele e nos direcionar, aleluia, para a vontade dele. Sabe, né? Podemos aí alguém se perder nesse momento, né? E agora o que eu faço? Eu já não sei mais o que eu faço, já não sei mais. E aí Deus levanta, aleluia, sempre alguém. Deus sempre vai ter os seus, aleluia, para dizer: o caminho é por aqui, meu filho, o caminho é por aqui. E aí entra a nossa decisão de novo: eu vou dar ouvidos ou não vou, né? E sabe que o Espírito Santo colocou no meu coração, aleluia, fortemente: o Senhor te convoca nesse tempo, aleluia, 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 para direcionar um povo que precisa de direção, aleluia, que está sem direção, um povo que está perdido, não sabe o que fazer. O Senhor te convoca, aleluia, nesse momento que nós estamos vivendo, porque é para esse momento, assim como Esther foi para aquele momento, aquela geração, aleluia, o Senhor te chama para esse momento, para essa geração, aleluia, apregoar a sua palavra, a sua verdade, aleluia, aqueles que estão buscando, acredite, estão buscando uma direção. Verdade. Se nós nos calarmos, vamos ser omissos. E você sabe que omissão também é pecado, né? Omissão também é pecado. Então precisamos. O Senhor tem nos chamado a um despertamento. Eu sei que assim como eu, você também já entendeu, já percebeu, que o Senhor tem nos chamado a um despertamento nesse tempo, aleluia. Nesse tempo, aleluia. O Senhor tem nos chamado a uma vida, a um despertamento, aleluia, na vida espiritual. O Senhor tem, aleluia, bradado nos nossos corações que é momento de despertar, aleluia, do sono. Do sono. O Senhor tem nos chamado. Você sabe que o sono, ele é um momento de suspensão, né, do nosso raciocínio. Quando a gente dorme, a gente não está raciocinando. Então, olha o quanto é perigoso dormir, né? E aqui nós estamos falando da vida espiritual. Porque é uma suspensão momentânea da nossa consciência. Só que muitos, nesse momento, acabam tomando o caminho, uma direção, acaba não dando mais tempo de voltar. Um momento de dormência, um momento de sono, em que a sua consciência espiritual, aleluia, fica suspensa, não raciocina mais. É como se é de fato algo que lhe roubou a consciência. Lembra quando Davi pecou? A Bíblia diz que o Senhor usa Natã e chama ele de volta ao raciocínio. Quando Natã fala com Davi, é como se ele despertasse. E às vezes o Senhor precisa dar um chacoalhão desses também em nós, para que a gente de fato desperte. Então Natã chama Davi a sensatez. Isso quer dizer que ele
de alguns irmãos desapareceram. O fio da sua existência foi cortado. Alguns, quem sabe, tão jovens, que na nossa mente, né, tem tudo pela frente, só você não sabe. Assim é a nossa vida. Então, espere muito para tomar decisão, aleluia, crucial da sua vida. Senhor, levanta Elias nesse momento de desgraça. E Elias toma essa postura, que muitas das vezes não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Ninguém está aqui para dizer que decisões, certas decisões na nossa vida, tem hora que não é fácil. Tem momentos, como eu já disse, cruciais de fato. E aí, novamente, é aquela palavra que foi dirigida a Esther. Né? Se tu não fizer nada, o Senhor vai levantar de algum lugar, o Senhor vai prover livramento, mas tu e a casa do teu pai não merecem. Olha o quanto é danoso, muitas vezes, nós não tomarmos a postura que o Senhor chama. A postura que o Senhor nos manda tomar. Já foi louvado aqui com os hinos da harpa, né? Os guerreiros se preparam. A Bíblia diz que o soldado que milita não se embaraça com o negócio dessa vida. Aleluia. E para quê? Para agradar quem tu alistou para essa guerra. Não fui eu e você que nos alistamos. Olha só. O general nos alistou para essa guerra. E a palavra do Senhor diz que nós não podemos nos embaraçar. Aleluia. O negócio dessa vida é para agradar a Ele. Aleluia. Então, o que é que você tem se embaraçado? O que é que você tem se embaraçado? O que é que tem te prendido aqui nessa terra? Que você tem dito, eu não consigo servir a Deus como eu queria por causa disso. Será que isso é tão maior, aleluia, do que o projeto que Deus tem para a tua vida? Aleluia. Será que isso é tão maior do que tudo aquilo que o Senhor te disse que faria? Aleluia. Será que isso é tão maior do que aquilo que o Senhor disse que vai fazer na tua casa? Aleluia. Se desprenda de tudo isso, dessas amarras, aleluia. O Senhor nessa noite vai cortar laços aqui. Aleluia. Correntes que tem te prendido. Aleluia. O Senhor quer entrar com providência na tua casa. Aleluia. Eu creio na libertação de Deus. Aleluia. Aqui nessa noite. Aleluia. Porque o Senhor está te chamando nessa noite a um entendimento da vontade dele para a tua vida. Aleluia. Quem sabe até aqui você tem cocheado entre dois pensamentos, como Elias disse. Aleluia. Como Elias disse, aquele povo. Chegou-se todo aquele povo, aqueles profetas não eram fáceis. Profetas, a Bíblia diz 450 profetas de Baal, 400 profetas de poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Ou seja, aqueles que estavam ali para fazer o que ela queria, para dizer o que ela queria. E aí, na nossa geração, tem um pouco disso também, né? Aqueles que vivem para agradar o homem. Mas o Senhor te chama para agradar a Ele. Aleluia. A Ele. Aleluia. E é por isso que é importante, aleluia, tomar essa decisão. O Senhor falou no meu coração nessa noite, se você tomar a decisão, aleluia, de agradar a Ele, Ele vai se levantar, pelo amor. Aleluia. Ele vai mover céus e terra para fazer aquilo que você precisa. Aleluia, mas está nas tuas mãos tomar essa decisão nessa noite. Aleluia. Aí Elias pergunta, até quando cocheareis entre dois pensamentos? E ele disse, se o Senhor é Deus, segue Ele. Mas se Baal é Deus, então segue Ele. É como se ele estivesse dizendo, mas tomem uma decisão. Aleluia. Tomem uma postura. Porque esse povo, quem sabe, um pouco servia a Baal, um pouco servia ao Senhor. Sabe, conforme a necessidade, Baal ajuda agora. E conforme a necessidade, agora é com o Senhor. Só que a Bíblia diz que Deus, Ele não reparte a sua glória com ninguém. E aí muitas pessoas a gente encontra dizendo, mas Deus não faz para mim, Deus não faz nada. Parece que Deus abençoa todo mundo menos eu. Deus sabe que eu preciso disso, então por que Ele não faz? Primeiro que Deus não é obrigado a fazer.
ti. Aleluia. Olha para ti e olha para mim, porque quando nós olhamos para Deus, tudo aqui fica pequeno. Tudo aqui desaparece, problemas desaparecem. Nós enxergamos o quanto os problemas daqui não são nada. Porque o nosso Deus é maior. Aleluia. Nosso Deus é soberano. Aleluia. Então ele faz essa pergunta. Obrigada. Ele faz essa pergunta e chamando esse povo a uma decisão, a tomar uma postura. E a Bíblia diz no verso 22 que Elias disse: só eu fiquei com os profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. É, na verdade, a ideia que se tem, né? Quando se vive num tempo, num momento, numa geração tão corrompida, como a Bíblia diz, né? Que nós devemos ser luzeiros, né? Em um tempo, numa geração corrompida. É o próprio Deus que diz. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Fala do sistema. Então, de fato, nós vivemos em um mundo corrompido. Desde que o pecado entrou, esse mundo é corrompido. E nós temos a incumbência de ser esse luzeiro, aleluia, no meio das trevas. Então, mas é normal quando se olha ao redor, eu sei que você já teve esse sentimento, de olhar ao redor e parecer que está tudo perdido. E parecer que ninguém mais quer compromisso com Deus, que ninguém mais quer nada sério com Deus, e alguns até falam, né? Está tudo acabado, né? A igreja não é mais a mesma, não, a igreja do Senhor, aleluia, ela permanece a mesma. Aleluia. A igreja triunfante, aleluia, que está aqui nessa terra, mas ela vai subir, esta igreja permanece a mesma. Aleluia. Então não se engane, isso é quando a gente olha ao redor, mas a Bíblia diz, o Senhor nos manda olhar para Ele, aleluia, olhar ao redor. Então é normal quando se olha ao redor, quando se tira os olhos de Jesus, é normal ter esse sentimento, essa visão que Elias teve. Ele disse: só sobrou eu. Só sobrou eu. Quando anteriormente o Senhor ele tem aquele encontro, né, aquela conversa novamente com Deus, e ele lá numa caverna, correndo de Jezabel, e ele diz também: isso só ficou eu, e o Senhor diz: olha, ainda tem 7.000, aleluia! Aleluia! Tu não está sozinho, Elias, tem 7.000 que não dobraram seu joelho da alma. Verdade. E o Senhor ainda diz: volta pelo caminho que tu veio, e toma o teu caminho, porque o Senhor é aquele que nos levanta, aleluia, nos mostra, tira a venda dos nossos olhos, aleluia, e nos faz enxergar de que enquanto nós tivermos compromisso com Deus, Ele tem compromisso conosco. Aleluia! Ele tem. Agora, a partir do momento que nós virarmos as costas, como sempre foi na história, então Deus, nós mesmos é que viramos. Então Deus, de fato, não tem o que fazer. Decisão novamente. A decisão é nossa. Então Elias tem esse sentimento de que está sozinho. Mas ele cumpre, né? Um desabafo ali no meio, né? O ser humano é assim, né? Mesmo cumprindo a ordem de Deus, mas ali no meio ele faz um desabafo. Só tem eu. Só fico eu, né? Mas ele enxerga ali a sua humanidade, né? Mas então ele dá instruções ali e de como eles prepararam, então, aquilo que vai ser ali queimado. E o verso 24 diz: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu, disse: é boa essa palavra. Você notou que no verso 21, aliás, quando ele pergunta até quando puxareis entre dois pensamentos,
Porque senão, quem sabe não responderiam novamente. Isso aí não. Fala besteira. Mas era Elias que estava dizendo, e eles sabiam que Elias era o homem de Deus. Então, eles disseram, boa essa palavra, como quem diz, a gente gostou desse desafio. Responderam. O povo respondeu, aleluia. Verso 25 diz, Elias, os profetas de Baal. E aí ele deu a prioridade. Ele disse, olha, prepara vocês aí primeiro, faz aí a parte de vocês, porque vocês estão em mais, né? Então faz aí o que vocês têm que fazer e eu faço a minha parte depois. A Bíblia diz que da manhã até o meio-dia, eles estavam ali clamando a Baal, mas nada de Baal respondeu. E a Bíblia diz que Elias até meio que zomba, né? Diz, olha, grite mais alto. Ele é Deus. Quem sabe está ocupado com outras coisas. Quem sabe está tirando sono. Mas vocês gritem mais alto que ele vai responder. E a Bíblia diz que já passava do meio-dia e nada de Baal responder. Porém, não houve voz nem resposta, nem atenção alguma. Mas a Bíblia diz que Elias, aleluia, diz ao povo, chegares a mim, e todo o povo se chegou. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 2 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o seu nome. Ele restaura o altar. E aí eu sei que aí sim você já entendeu. Glória a Deus. Tomando a decisão para que o Senhor faça um milagre, o nome dele seja glorificado, é necessário começar pelo altar. Aleluia. Não tem como começar por outro lado. Restaurar o altar, nós sabemos o que significa altar. Aleluia. Fala de comunhão, fala de intimidade com Deus. Aleluia. Fala de oferta, fala de sacrifício. Aleluia. Intimidade, comunhão com Deus. Aleluia. A Bíblia diz que o altar do Senhor, ele restaurou o altar que estava em ruínas. Sempre que eu penso em ruínas, e já vem à sua mente também ruínas, é algo que um dia já foi. E essa é a parte que eu acho mais triste. Ruínas fala de algo que um dia já foi, mas não é mais. O tempo passou, tudo foi se acabando, foi sendo destruído. Ruínas é algo que era, mas não é mais, não existe mais. Mas a Bíblia diz que Elias, ele restaura o altar que estava em ruínas. Glória a Deus. O Senhor está dizendo nessa noite, é possível sim levantar novamente. Aleluia. É possível sim, aleluia. Recomeçar do zero, aleluia, e erguer seu altar novamente. É possível você voltar a ser quem você era antes na minha presença. É possível sim, o Senhor está dizendo, é possível e eu quero, aleluia. Te usar novamente como eu usava, aleluia. Fazer o que eu fazia na tua vida e através de ti. Aleluia. Senhor me chamou uma restauração nessa noite. Aleluia. Aleluia. Elias restaurou o altar que estava em ruínas. Aleluia. Não tinha como começar por outro lugar. Quem sabe você está pensando, como é que eu começo? O que eu faço? Eu nem sei o que eu fazer. O que eu tenho que fazer? O Senhor está dizendo, comece pelo altar. É porque é aí que eu vou operar os maiores milagres na tua vida. Aleluia. Comece pelo altar. Aleluia. Comece pelo altar. O Senhor te ajuda. Toma a decisão. Aleluia. E o Senhor entra com a providência na tua vida. Toma a decisão. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que com o coração se crê na justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Ou seja, começa aqui. Aleluia. E aí eu confesso. Glória a Deus. E aí o Senhor entra com providência. Aleluia. A partir do momento que você decidir no teu íntimo, aleluia. A Bíblia diz que antes que a palavra saia da nossa
E a Bíblia diz que ele pede, olha, enche de água 4 cântaros, derrama sobre o holocausto, sobre a lenha, faz pela segunda vez, e ele diz que fizeram pela terceira vez, 3 vezes derramaram água sobre aquele holocausto, e a Bíblia diz que a água encheu ao redor daquele altar, e depois ele ora 3 vezes, para garantir. Quem sabe você diz, mas toda essa dificuldade, como ser humano, quem sabe a gente pensa, né, mas vai que não acontece, né? Quem nunca pensou, mas vai que ser humano. E tenha essa consciência de que você é humano, viu? Quanto mais você tiver essa consciência de que você é humano, mais fácil você chega na presença de Deus. Aleluia. Mais você compreende a sua pequenez. Aleluia. De o quanto Deus é grande. Aleluia. Então lembre que você é humano. 3 vezes no olhar era desafio, quando você não precisava ser glorificado. Sabe o que eu entendo aqui? Muitas das vezes você vai levantar o altar, você vai fazer o que Deus fez, o que Deus disse para você fazer, mas as lutas vão vir. E geralmente vem. Vem uma vez, vem outra vez, vem 3 vezes, quem sabe. Mas quanto mais difícil, aleluia. Essa é a dimensão do milagre que Deus vai operar. Aleluia. Quanto mais difícil, mais o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Se ele só tivesse colocado ali no animal e de repente pegasse fogo, poderiam dizer, mas está tão quente que alguma fagulha, alguma coisa ele deve ter esquentado e pegou fogo. Porque quem não conhece a Deus sempre vai encontrar um ponto para dizer, isso não é milagre. Sei não, quem sabe foi, mas isso aí não é milagre. Sempre. Porque não conhece a Deus. Mas o Senhor vai confirmar, e é por isso que Ele permite muitas dificuldades na tua vida, nas nossas vidas, para que alguém olhe e diga, realmente só o milagre de Deus. Realmente é a mão de Deus. Só Deus. Então ele olha aquele holocausto 1, 2, 3 vezes, aleluia, para que não restasse dúvida, não tinha como pegar fogo. Mas a Bíblia diz que ele intercede a Deus, aleluia. E ele diz, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra, isso é importante, né? Segundo a tua palavra, a glória é dele, o poder é dele, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água ao redor. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor quer se fazer conhecido através da tua vida. Tem providências que o Senhor quer tomar nessa noite. Aleluia. Aleluia. Senhor, aleluia. 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 Mas
Então você, aleluia, que quer tomar essa decisão nessa noite, o Senhor já te enxergou. Ele já enxergou o teu coração. Aleluia. Coloque diante dele nessa noite. Aleluia. Se você tomou alguma decisão ou precisa tomar nessa noite, coloque a mão no seu coração. Aleluia. E você vai orar a Deus e você vai dizer: Senhor, nessa noite eu decido te servir. Aleluia. Com toda a minha alma. Aleluia. Com todo o meu entendimento, eu decido te servir. Aleluia. Eu decido fazer tua vontade. Aleluia. Aquilo que tu tens falado que eu preciso fazer, eu decido nessa noite. Aleluia. Você vai chegar em casa e ainda hoje você vai começar a levantar esse altar.
Senhor, vou colocar o meu passado no passado, porque eu quero viver um novo presente. Eu quero concentrar o meu altar. Eu gostaria de dizer, tem coragem de sair daqui e vir aqui? Para nós orarmos, a gente espera aqui embaixo. Eu sei que você está aqui. Eu não conheço todo mundo, faz 7 meses. É tão bom que a gente não conhece todo mundo nesse sentido, né? O pastor precisa conhecer todos. Eu posso orar para encerrar? Posso orar para encerrar?
vocês foram usados para poder ministrar os nossos corações. Deus abençoe, que Deus continue usando vocês de uma maneira especial. E a simplicidade do Evangelho não sai de vocês. Deus não precisa de novidades, Deus precisa de conservadores da graça. Que Deus abençoe. Irmãos, Deus abençoe a todos. Vão sair dali, ó. Tem um bombonzinho para adoçar a boca, tá? Então, quando você tiver mais estudos, faça assim com as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê a paz e que tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, durante esta semana, aonde você plantar as plantas de vossos pés, aonde as tuas mãos alcançarem, que o Senhor abençoe. Que o Senhor abençoe a tua família. Que o Senhor abençoe os teus negócios, o seu emprego. Que o Senhor abençoe o teu ministério. Que o Senhor abençoe aqueles que estão à sua volta. Que o Senhor abra as janelas dos céus e te abençoe de uma forma tal que muitos venham ver que a bênção do Senhor não é teórica, mas é visível e palpável através de ti. Que o Senhor venha te ungir cada vez mais para esta obra. Que o Senhor venha te encher com o Espírito Santo, para que você entenda que a nossa morada não é aqui. Que o Senhor venha te livrar de todas as astutas ciladas do nosso adversário. Que o Senhor venha te guardar. Que o Senhor venha fazer você ficar firme e forte na presença dEle. Que o Senhor venha te ajudar. Que o Senhor venha te esforçar. E mediante estas bênçãos,